iniciar a nossa aula de hoje, tá? E eu vou mostrando, eu vou dizendo para vocês lá no Classroom, ou quando eu voltar com o WhatsApp, as novidades sobre esse evento, tá bom? Daqui para a próxima semana, qualquer coisa a gente já se divide em equipes, para vocês irem montando essa apresentação até lá, para não ficar muito em cima da hora, tá bom? Pelo menos umas 3 semanas para vocês montarem uma apresentação bacana, e até porque em grupo e remoto dá mais trabalho, acredito eu. E então dá umas 3 semanas para vocês montarem as coisas direitinho, tá bom? E assim a gente consegue fazer um evento mais interessante. Mas agora voltando para a aula, né? Só entraram 14 pessoas até então, mas eu vou começar, que já são 8h15. Hoje a aula, tá? Vocês estão conseguindo ver o slide direitinho aqui? Viram quando eu botei? Ah, não, eu não projetei. Pera. Não ia ver nunca. Agora vai dar certo. Pronto, agora vocês viram? Ótimo, pronto. Hoje a nossa aula, gente, é sobre a fisioterapia preventiva aplicada, tá? Nos nossos próximos encontros, a gente vai falar dessa parte, de alguns aspectos. Essa aula é a próxima, na verdade. Nós vamos falar sobre a fisioterapia preventiva aplicada a algumas situações, tá? Que podem ser prevenidas, algumas situações clínicas que a gente pode intervir primariamente, né, com prevenção primária, ou com prevenção secundária ou terciária, tá? E nas próximas a gente vai falar mais sobre práticas interativas e complementares. A gente vai ter mais um sábado letivo, vamos ter 2 sábados letivos em junho, tá? Segundo o calendário acadêmico. O primeiro eu já quero pegar esse sábado, então a gente vai ter aula sexta e sábado, e o segundo vai ser outro professor, tá bom? E aí a gente marca a nossa mostra só para julho. Bom, o que é de certa forma medidas fisioterapêuticas ou de saúde em geral que evitem complicações dessas situações, ou evitem, né, que essas situações se instalem. Então, quando a gente fala fisioterapia e prevenção, a gente pensa que dentro do nosso atendimento, a gente pode realmente ter estratégias, ter situações que ajudem a prevenir complicações, ou ajudem a prevenir outros problemas, como, por exemplo, posturar o paciente corretamente, né? Colocar ele numa postura correta para aquele determinado exercício. Isso é de suma importância para que a gente evite, né, alterações posturais, déficits posturais, né, ou o exercício está sendo feito de maneira errada durante o nosso atendimento, e isso causar alguma lesão no nosso paciente. Isso é muito comum de acontecer nas academias, né, na academia de ginástica. Por quê? Muitas vezes o exercício é feito sem supervisão, né, ou do fisioterapeuta, ou do educador físico, e essa falta de supervisão muitas vezes faz com que a pessoa pegue o peso excessivo ou faça o exercício numa postura errada, e isso acaba sobrecarregando as articulações, sobrecarregando os músculos e pode causar lesões, né? Lesões durante uma prática esportiva, que é a musculação. Então, dentro do nosso atendimento, a gente tem que fazer com que o paciente ele esteja numa situação de conforto, mas que ele esteja dentro da postura correta para o nosso exercício, que ele faça o movimento do exercício de maneira correta, para que assim ele previna lesões ou consequências desse exercício, tá? Dessa forma, a gente está prevenindo complicações, a gente está prevenindo que aquela situação agrave ou que gere situações secundárias, né? Que gere lesões secundárias. Isso tanto de um atendimento, né, mais complexo de um paciente que já consegue fazer um exercício resistido,
ou um paciente que ainda está adquirindo os primeiros movimentos pós um período muito longo de internação, tá? Então, a gente pode prevenir, por exemplo, uma queda nesse tipo de paciente que está muito tempo internado, perdeu muita força muscular, perdeu muita mobilidade, e aí esse paciente voltando a se movimentar, ele tem um risco aumentado de queda. Se a gente faz os exercícios de maneira segura, de maneira correta, a gente está prevenindo essa complicação, que seria a queda, tá? E sempre lembrar que nessas situações a gente tem que agir com singularidade, onde cada paciente, ele tem uma situação específica, ele tem um comprometimento específico, ele tem ele tem que ser visto de maneira integral, né? Mas pensando que não há receita de bolo para medidas preventivas para todo mundo. Tem estratégias que podem ser generalizadas, mas lembrando que cada paciente tem um comprometimento diferente, cada paciente tem uma vulnerabilidade diferente e todo paciente tem uma potencialidade diferente. E tudo isso a gente tem que utilizar como medida preventiva, né, para evitar certos riscos, para evitar complicações, para evitar que o nosso paciente tenha, né, situações clínicas pioradas ou, né, situações clínicas secundárias ao problema primário, tá bom? O primeiro dessas situações, né, clínicas específicas, onde a gente tem a atuação da fisioterapia bem direcionada, seria no imobilismo. O imobilismo, sem dúvidas, é o ponto onde a gente mais tem atuação dentro dessas situações específicas, onde a gente pode trabalhar a fisioterapia preventiva bem pontualmente e de uma maneira bem ampla, tá? Tanto em prevenção primária, como prevenção secundária e ou terciária. Então, o imobilismo, muitas vezes, ele é uma necessidade para tratar ou para que aquela situação clínica, né, ela se resolva, como é o caso da imobilização de fraturas, de lesões articulares, que precisam ficar imobilizadas por um período, para que assim não sobrecarregue aquela estrutura. Então, é uma mobilização que é necessária para o processo de cura daquela doença, daquela condição clínica, mas mesmo sendo um benefício, né, mesmo sendo uma necessidade, ela pode trazer consigo malefícios que vão afetar diretamente a mobilidade do nosso paciente. E esse é o grande ponto, né? Algumas mobilizações, elas são feitas de maneira errônea, né, que envolvem que fazem a compressão muito grande do membro do meu paciente, tá? Essas mobilizações que eu falo são imobilizações para tratar, por exemplo, problemas ortopédicos ou traumatológicos, né? Uma fratura de antebraço, uma fratura no membro inferior. Então, às vezes, essa imobilização, se ela não for feita de maneira adequada, vai trazer muito mais prejuízos para o meu paciente do que benefícios. Tá? Então, dentro das nossas atribuições, entender essas imobilizações e ver se realmente elas estão surtindo efeito, se elas estão trazendo malefícios e essas imobilizações, essas complicações da imobilização podem ser ainda piores do que o problema primário, que foi a fratura. Tá? Assim, além disso, ver a questão do tempo de imobilização, né? Quando o médico faz uma cirurgia ou faz um procedimento que deixa, né, essa imobilização por um período, esse período ele deve ser seguido e não mais do que isso, tá? Lembrando também desse ponto, que a gente tem alguns pacientes que são hipocondríacos que querem passar um período a mais do que o médico prescreveu, do que foi indicado, tá? Ou também tem os pacientes irresponsáveis que não passam sequer um dia com o membro imobilizado, e isso causa prejuízos futuros, tá? Então, a gente tem que trabalhar essa conscientização também do paciente, que ele precisa passar aquele determinado período, mas que por isso ele não precisa ficar com a perna 100% parada, com o braço 100% parado,
ele precisa estar imobilizado aquela articulação, aquele segmento, tá? Se aqui, por exemplo, na nossa imagem, eu estou imobilizado o joelho em uma tala, né, engessada que vem desde a parte superior da coxa até a parte inferior da perna, tá? Eu tenho mobilidade de quadril e eu tenho mobilidade de tornozelo. Eu não imobilizei tornozelo junto, não tenho impedimento de mobilização de quadril. Só que eu tenho que fazer essas mobilizações com cautela para não gerar movimentações internas nesse joelho. Eu não sei o que tem aqui, tá? Então, quando eu faço as mobilizações das articulações adjacentes, como o quadril, como o tornozelo, como os dedos, eu estou prevenindo complicações do mobilismo, tá? Então, eu previno questões, né, circulatórias, questões de perda de massa muscular, questões de movimentação articular propriamente dita, tá? Então, quando eu tenho uma imobilização de um segmento, os segmentos adjacentes, eles podem ser movimentados, tá? Dentro de um certo limite, até do limite de dor do paciente. O nosso paciente não vai conseguir mobilizar quadril, provavelmente não vai conseguir mobilizar sozinho, tá? Por ser, né, essa tala engessada ter um peso a mais, e esse peso vai fazer com que ele tenha dificuldade de movimentar o quadril, e a gente precisa fazer de forma assistida esse movimento, tá bom? Então, imobilizações podem ser necessárias, mas, tá? Precisa ser uma imobilização junto com uma certa mobilidade, para que a gente melhore, ao invés de só piorar a situação clínica desse paciente, tá? E o imobilismo pode ser também, além de imobilizações regionais, tá? Pode ser uma restrição global ao leito, uma restrição global, né, do paciente ao leito. Isso por conta de inúmeras questões, pode ser por questões neurológicas, como AVC, como Alzheimer, em um grau bem avançado. Pode ser por uma questão traumatológica, uma lesão de abdômen, uma lesão de tórax, tá? Uma fratura costal, uma fratura de vértebra, que faz com que o paciente fique em condições, né, de restrição ao leito por um período superior, por um período maior, e tudo isso faz com que a gente tenha restrições mesmo de movimentos no leito ou para sair do leito, tá? E isso também gera o imobilismo, a síndrome do imobilismo. E essa síndrome, né, de imobilidade faz com que o nosso paciente, ele pode ter diversas complicações que eu vou falar mais na frente, tá? Mas aqui a gente vê muito mais prejuízos, tá? Por ele estar em imobilização, né? Tá imobilizado, por estar com a mobilidade reduzida ou inexistente, um paciente que está em estado vegetativo, em estado mais terminal. A gente tem muito mais malefícios se o paciente não for movimentado, mesmo que passivamente. E esses malefícios vão trazer complicações sérias, tá? Aqui a gente tem algumas consequências da imobilização, tanto regional, que é o que eu falei para vocês aqui, tá? Ou da restrição do corpo todo, né, corporal, global, ao leito. Principalmente a gente vai se ater às desordens neurogênicas e miogênicas, que é o que afeta diretamente o movimento humano, tá? Então, quando a gente pensar dentro da fisioterapia, o que é que altera o nosso movimento? O nosso movimento geralmente ele é alterado por questões de músculo ou questões de sistema músculo e articulação, tá? Ou questões de sistema nervoso central, questões de sistema nervoso periférico, que afeta diretamente o controle do movimento. Então, desordens neurogênicas ou desordens miogênicas, tá? Então, uma compressão, por exemplo, uma imobilização por gesso, né, por tala engessada, muito apertada, pode causar compressão de nervos, compressão de terminações nervosas, e nisso causar uma neuropraxia, tá? Uma compressão de nervos periféricos que pode gerar uma lesão só por compressão desse nervo,
ou também pode gerar uma lesão mesmo por quebra de algumas fibras nervosas, tá? Então, quando a gente tem esse tipo de mobilização causando esse prejuízo, a gente tem uma desordem neurogênica causada por imobilismo, tá? A questão da restrição do corpo ao leito pode trazer questões neurogênicas também pela compressão de superfícies, né, superfícies corporais por um período muito longo, e isso pode gerar tanto, né, uma lesão de pele, mas também pode causar danos de terminações nervosas, de sensibilidade, tá? Pode causar encurtamento neural, encurtamento de nervos periféricos, e isso pode causar uma desordem de movimento mais na frente, tá? Quando esse paciente começa a se recuperar. Então, as desordens neurogênicas relacionadas ao imobilismo podem ser tanto de compressão de nervos, de lesão de nervo diretamente, mas podem ser também de encurtamentos neurais, e isso fazer com que o nosso nervo, né, ele impeça um pouco o movimento, ou aquele movimento seja doloroso. E não todos os movimentos, mas podem ser alguns movimentos do cotidiano gerando essa dor, tá? Eu acho que em algumas aulas de cinesioterapia eu já falei para vocês sobre encurtamento neural, sobre encarceramento, tá certo? Então, a encarceramento do nervo quando a gente tem o nervo, ele é um fio que sai da minha medula e vai até digamos assim, uma ponta, né? Ele sai da minha medula e vai em direção à periferia. Então, em algum dos pontos por onde esse nervo passa, porque ele é um fio, ele pode ficar encarcerado, ele pode ficar preso. E esse encarceramento ali vai fazer com que esse fio não deslize também durante o movimento. E se ele não desliza bem durante o movimento do membro, consequentemente, isso vai gerar um processo doloroso, tá? Então, por exemplo, eu posso ter um encarceramento do nervo aqui na fossa cubital, aqui no meu cotovelo. Se eu passo muito tempo com o braço, né, imobilizado em flexão, ou né, com essa posição, principalmente tipóias, tá certo? Isso faz com que o meu nervo que está aqui, o nervo, principalmente o nervo mediano, que passa nessa região mais anterior do braço, tá, do membro superior, ele pode ficar encarcerado em alguns pontos, principalmente fossa cubital, ou também na parte axilar. E esse encarceramento pode fazer com que o nervo não tenha a mesma mobilidade, e quando eu faço movimento de extensão, eu sinto dor em alguns pontos, tá bom? Dúvida? Não, acho que não travou, não. Faltou alguma parte que vocês ficaram sem entender por conta desse travamento? Pronto. Qualquer coisa podem perguntar, tá bom? Então, desordens neurogênicas tanto podem ser dessa questão de encarceramento, tá certo? Como também pode ser de compressões nervosas ou dessensibilizações por conta de passar muito tempo sobre uma região, tá certo? Com a pressão de estar deitado muito tempo ou sentado muito tempo, tá bom? E desordens miogênicas, desordens miogênicas está muito diretamente relacionado à perda de força muscular, tá? A perda de mobilidade articular por conta do imobilismo. Se você não está movimentando, né? Lembra que uma coisa que eu sempre falei para vocês em fisiologia do exercício. O meu corpo, ele não vai manter estruturas que eu não estou utilizando, tá? É o princípio de economia energética. Então, se eu não estou precisando daquele tecido que eu só preciso quando eu estou fazendo o movimento, porque eu preciso esticar e encurtar, esticar e encurtar. Tá? Se eu não estou esticando e encurtando, eu só estou encurtando, e eu não preciso, então, esticar, eu não preciso de tecido para esticar. Então, meu corpo vai entender o quê? Se eu não estou precisando,
eu vou reabsorver para que aquela fibra, aquela célula não gaste ainda mais energia do corpo, tá? Então, o corpo ele começa a reabsorver para que não tenha mais gasto energético. E quando eu tiro a imobilização, então, ele começa a ficar travado, porque não tem célula suficiente, não tem tecido suficiente para esticar o braço, para esticar aquela articulação, tá? Então, a gente começa a perceber que o nosso corpo ele vai se adaptando às condições que eu estou. Se eu tenho, por exemplo, uma criança que tem uma espasticidade, tá? Que tem aquele padrãozinho durinho, tá? Bem rígido. Quando eu tenho essa criança, no começo pode ser que ela tenha mobilidade até boa, que eu consiga movimentar quando é um bebezinho. Com o passar do tempo, que essa criança não faz o movimento, né, voluntariamente, só faz o movimento quando eu faço, se eu faço com pouca frequência, consequentemente meu corpo vai entender que eu não preciso de tecido para esticar esse braço, porque a manutenção dele é dobrada, tá? A mesma coisa é se a gente não alongar, consequentemente, a gente começa a ficar todo encurtado e dói quando estica, porque não tem tecido suficiente, tá? Então, isso acontece muito no imobilismo, porque o nosso corpo ele tem o princípio de economia de energia, tá bom? Então, o meu corpo ele começa a diminuir o tamanho dos tecidos porque eu não estou utilizando, não estou esticando eles, então, consequentemente, eu não preciso deles, tá? E outro ponto é a perda de força muscular. A perda, assim, de força muscular é muito grande e é muito rápida, né? Quando a gente estuda fisiologia do exercício, a gente aprende que a força muscular ela leva um tempo para ser ganha e depende de muitos pontos, principalmente de sobrecarga, principalmente de regularidade do estímulo, tá? Que o estímulo precisa ser pelo menos 3 vezes por semana, precisa ter uma sobrecarga, porque assim meu corpo começa a ganhar força. Imagina você não estar nem sobrecarregando seu corpo, nem carregando, né? Ainda mais sobrecarregando. E você não tem essa regularidade de exercício e, consequentemente, você não está movimentando. Isso tudo vai fazer com que o meu corpo ele diminua o tamanho do músculo. Eu não tenho por que ter hipertrofia muscular, eu não tenho por que o meu músculo ser grande se eu não estou utilizando. É o mesmo princípio de economia de energia. Então, eu começo a diminuir o tamanho do músculo. O músculo ele fica, né, mais não é com menos células, mas ele fica menor, as células ficam num tamanho menor e, consequentemente, nisso eu tenho menos força, eu tenho menos produção de força, tá? Eu tenho uma diminuição da quantidade de sarcômeros nesse músculo. Então, eu tenho uma desordem miogênica, eu tenho uma desordem de força muscular ou de flexibilidade musculoesquelética, e isso faz com que os meus movimentos, mesmo eu recuperando o controle deles, eu tenha complicações, tenha consequências musculoesqueléticas no meu movimento, tá? Então, o imobilismo ele pode gerar todas essas consequências. Além desses principais pontos, né, de desordens neuroimiogênicas, a gente tem outros pontos super importantes, tá? Que são as complicações circulatórias, que são muito frequentes, principalmente nessa restrição ao leito. As complicações circulatórias mais comuns são as tromboses venosas profundas, tá? E essa TVP, trombose venosa profunda, né, que ocorre principalmente em membros inferiores, ocorre por quê? Porque o sangue, se ele não circular, que ele muitas vezes circula principalmente nos membros inferiores, por ação dos músculos, né, das bombas musculares, principalmente panturrilha, se a gente não tem ação dessa musculatura, o sangue começa a entrar em estase, né, começa a ficar parado naquela circulação de membro inferior. E se não tem movimentação, o sangue começa a ficar parado. Se você tem um sangue que começa a ficar parado, a tendência dele é coagular, é criar pequenos coágulos, é criar pequenos trombos, tá?
ou porque também, né, o paciente ele pode ter condições mesmo trombóticas por outras questões clínicas e devido à imobilidade, devido à desnutrição e todos os outros aspectos infecciosos, essa TVP acabar se deslocando ou acabar piorando a situação, tá? E gerando outros problemas, como AVC, como um infarto, como uma embolia pulmonar, tá? Pelo deslocamento de um trombo pela circulação. Então, complicações circulatórias podem ser, né, diversas, mas a mais comum é a trombose venosa profunda, onde eu tenho uma obstrução de um vaso, tá? Principalmente veias. A gente tem tromboses arteriais, mas são menos comuns do que as venosas. E essa obstrução da veia faz com que o meu membro fique inchado, né, demasiado, fique quente, tenha uma situação de inflamação naquela região. E a movimentação desse trombo antes de ser tratado, tá? Se o paciente não foi tratado para essa trombose, eu posso deslocar esse trombo e ele, né, ir para outra circulação, por exemplo, do pulmão, ou a circulação do coração, a circulação do cérebro, e causar uma obstrução, fechar uma veia em outra região, uma artéria em outra região do meu corpo. E isso causar complicações que podem levar à morte, tá? Complicações como AVC, como infarto, como embolia pulmonar, tá bom? Então, complicações circulatórias são comuns nessa questão de imobilização, tá? Principalmente restrição ao leito. Quadros dermatológicos infecciosos, tá? O principal delas é a lesão por pressão, chamada úlcera de decúbito ou úlcera por pressão. As LPPs são consequências graves das restrições ao leito, tá? Dos pacientes que são acamados ou que são restritos a uma cadeira de rodas, tá? Então, a descontinuidade da pele, né? A abertura de feridas na pele, principalmente em regiões de proeminências ósseas, tá? Como as escápulas, a questão dos cotovelos, joelhos, calcanhares, trocânteres, a região sacral, tá? São regiões, a região de occipital aqui atrás, são regiões bem propícias de ter lesões por pressão, por ficarem, né, muito tempo em contato com o leito. Complicações respiratórias, dentre elas as mais comuns em pacientes acamados, em pacientes com imobilizações, tá? São as pneumonias. Pneumonia do paciente que está acamado, o paciente que não está se movimentando bem, ele acaba ficando, por essa restrição, acaba tendo uma diminuição do reflexo de tosse. Isso faz com que micro-organismos estranhos, né, externos, adentrem o trato respiratório e esse paciente acaba não tendo o reflexo suficiente de externalizar esses micro-organismos, essas partículas, e essas partículas acabam causando pneumonia no meu paciente, tá? Isso é muito comum no paciente idoso, paciente acamado, e é uma complicação respiratória que pode gerar outras complicações respiratórias, tá? Um quadro de pneumonia, um quadro infeccioso ou inflamatório, pode levar a outras complicações de oxigenação do sangue, o paciente pode vir a ter uma parada respiratória, o paciente pode vir a complicações como uma sepse, uma infecção generalizada, tá? Tudo isso devido a uma situação de acamado. As pneumonias desses pacientes que estão acamados podem ser também decorrente de aspiração, a pneumonia aspirativa, né? Quando aquele paciente, por exemplo, ele tem um refluxo, né? Um vômito, alguma situação, e acaba esse vômito indo para resquícios dele dentro do trato respiratório. E isso faz com que, né, como é um objeto estranho, um corpo estranho dentro do sistema respiratório, isso vai causar uma situação de inflamação e pode levar a uma infecção, porque está vindo conteúdo do trato digestório, né, do trato digestivo,
E isso faz com que venha com ele bactérias do trato digestivo. E essas bactérias do trato digestivo não são comuns ao trato respiratório. Isso pode levar a infecções do trato respiratório, tá? Que é mais comum as pneumonias, tá bom? Além disso, transtornos psicológicos gerados pela restrição ao leito, pela situação de estar acamado, são comuns, principalmente a desorientação, aquele paciente que passou mal, às vezes desmaiou, ou tem uma situação, né, de estar doente, de estar internado, ou de estar em casa, mas o tempo todo restrito ao leito, ele pode desorientar, pode ter comportamentos agressivos, alterações do comportamento, ou para exacerbar alguns comportamentos, ou para reduzir demais alguns comportamentos, tá? E isso faz com que o nosso paciente ele tenha nessas labilidades, essas oscilações psicológicas. Contando isso tudinho aqui que eu falei para vocês, tá? Isso pode aumentar e muito a morbimortalidade no paciente, ele desenvolver situações, né, clínicas graves e isso levar à morte, tá? Então, o adoecimento por outras condições, por conta de estar acamado, tá? Faz com que o paciente tenha uma morbidade aumentada e tudo isso pode levar à letalidade muito mais rápido ou mais fácil. Ok? Alguma pergunta com relação a isso? Eu vou só pegar um pouquinho d'água, já volto, tá? Minha gente, vocês estão aí sem não falar nada. Estão entendendo? Tá? Assim, do outro mundo, as meninas que são do terceiro. Eliana, Débora. Então, tá dando para entender o conteúdo? Ótimo. Bom, vamos continuar. Aqui são alguns exemplos, tá, dos efeitos adversos do imobilismo no sistema musculoesquelético, tá? Principalmente a gente vai ter retrações e contraturas de tecidos moles, tá? Quando a gente passa o dia todinho, né, fazendo esforço com o braço, com os membros superiores, né? A gente não fica com aqueles pontos gatilhos, né? Aquelas regiões de maior tensão na musculatura. Ali são retrações musculares que podem gerar contraturas quando a gente não trata, quando a gente não tem o devido repouso. E isso faz com que a minha musculatura fique encurtada e qualquer movimento de alongamento vai causar dor naquela região, tá? A gente pode também ter diminuição de força, de resistência muscular, quando o meu paciente ele perde um pouco de movimentação, ele não tem força suficiente de levantar um braço para pegar um objeto, ou de levantar a perna para dar o primeiro passo, ou ele não tem a resistência muscular, ele cansa muito rápido, a musculatura cansa muito rápido para fazer os exercícios, tá? Diminuição de trofismo, é a diminuição do tamanho do músculo, aquele paciente começa a perder massa muscular mesmo, tá? Outra complicação comum é a osteoporose. O nosso osso, ele é constantemente, né, construído e destruído, né? Se vocês lembrarem lá no início do curso, vocês têm a ação dos osteoblastos e osteoclastos, né? Na osteoporose, que esse desequilíbrio pode levar à osteoporose, que é justamente quando o osso está mais frágil. E para que haja esse equilíbrio, né, de construção e destruição, eu tenho que ter impacto ósseo, eu tenho que ter movimentação, para assim que o meu osso sentir o quê? Que eu tenho necessidade que aquele osso seja forte, ele seja necessário,
tá? É o mesmo princípio de economia de energia. Se eu não tenho necessidade de ter um osso forte e rígido para suportar a minha carga, o peso de exercício, para suportar o peso corporal, eu não tenho necessidade de ter um osso rígido, né? Um osso bem rígido. Então ele começa a ficar mais poroso, ele começa a ficar mais frágil. Claro, se eu faço todos os exercícios, né? Consequentemente, o meu corpo ele entende que eu tenho a necessidade de um osso mais rígido, eu tenho a necessidade de um osso que tenha mais resistência para suportar o peso do meu corpo, e com isso eu tenho um equilíbrio dessa construção e destruição óssea, tá? Então, o músculo esquelético, a gente pode ter esses exemplos, diminuição de força, de massa muscular, de resistência, tá? No sistema cardiovascular, hipotensão ortostática, né? O paciente que muda de uma posição para outra, principalmente de deitado para em pé, ele tem uma hipotensão momentânea, e isso pode gerar uma visão turva, um desmaio, pode gerar uma tontura, certo? Por conta dessa hipotensão ortostática, né? Quando muda do decúbito ou deitado ou sentado para a posição em pé. Diminuição do volume plasmático, né? Por desidratação, diminuição da quantidade de líquido, tá? Dentro do sangue, dentro do plasma. Isso, se eu tenho menos líquido, né? Menos água dentro do sangue, ele fica mais grosso. Quanto mais grosso, mais fácil de entupir as veias. Você pensa nisso diretamente quando você está tomando alguma coisa de canudo. Se você toma uma coisa bem líquida no canudo, tipo água, ela consegue, você consegue sugar muito fácil. Se você está tomando no canudo um milkshake muito grosso, ou um suco, né, uma vitamina muito grossa, vai passar por esse canudo muito mais devagar. E é isso que a diminuição do volume plasmático pode justamente acontecer. Pode gerar, se eu diminuo a quantidade de água, de líquido, naquela solução que é o sangue, eu começo a ter dificuldade desse sangue passar por dentro da veia, que é o canudo. Então, se eu tenho essa dificuldade, o meu sangue pode parar em alguma região e causar os trombos, e entupir uma veia. E isso faz com que o restante da circulação fique prejudicada, tá? Alterações tromboembolíticas, que é quando eu tenho o entupimento de vasos sanguíneos, tá bom? Ou bem ali aquele especificamente onde o trombo começou a ser formado, onde ele começou a ser entupido, ou quando ele desloca, né, ele sai, ele desprende dali e vai entupir um vaso em outro lugar, tá? E o descondicionamento cardiovascular, que também é um dos principais. Quando o paciente ele tem uma fadiga, né, respiratória e cardíaca muito rápido. Quando o meu paciente ele não consegue suportar o exercício, mesmo não por falta de força muscular, mas por falta de condicionamento aeróbico, tá? O sistema tegumentar pode ser afetado. Foi isso. O sistema tegumentar, ele pode ser afetado principalmente pela desidratação e pela atrofia mesmo, do paciente que fica desnutrido, desidratado, né? Ele perde massa muscular, ele perde massa gordurosa, e isso tudo faz com que ele tenha mais proeminências ósseas no corpo, e isso favorece as úlceras de decúbito, as lesões por pressão, tá? No sistema respiratório, a gente pode ter uma diminuição do mecanismo de tosse reflexa, que é o que eu falei para vocês, que leva principalmente àquelas pneumonias aspirativas, tá? Diminuição da atividade ciliar brônquica, que vai fazer justamente essa questão também, tá? Se os meus cílios, né, da árvore brônquica, eles não estão funcionando de forma eficaz, aquele muco, aquele corpo estranho que está dentro do meu sistema respiratório, ele não sobe. Ele não vem em direção à minha faringe para que eu possa expelir, tá? Então, se eu não tenho essa atividade funcionando bem, eu não tenho essa tosse reflexa também, consequentemente, tudo que é de corpo estranho acaba adentrando o meu sistema respiratório e causando pneumonia, tá?
Ocorre também diminuição de volume corrente, volume minuto, a respiração fica mais superficial, fica mais lenta, pode ficar mais lenta, e isso altera a oxigenação, isso altera até a própria mecânica respiratória, tá? E, consequentemente, você pode ter uma pneumonia, uma embolia pulmonar, certo? No trato geniturinário, a gente pode ter a formação de cálculos renais ou de infecção do trato urinário, tá? Cálculos renais quando a gente tem uma ingesta insuficiente de água, pode ter um acúmulo de cristais ali dentro do rim, e isso fazer obstrução do sistema renal, tá? Do sistema urinário. Infecções por conta do imobilismo, né? Algumas vezes pode acontecer situações de incontinência urinária. E essa incontinência urinária faz com que o paciente fique urinado por um tempo que não deveria acontecer, né? Por um tempo X, né? Pelo uso de fraldas ou mesmo pela incontinência e ficar nos panos, né? Na rede ou na cama, com aquela superfície toda xixizada, como diz uns colegas meus do trabalho. E isso faz com que eu tenha proliferação de infecções, porque eu tenho um ambiente úmido, um ambiente com bactérias presentes, tá? E isso pode favorecer as infecções do trato urinário. Outra questão é a estase urinária, é a retenção de urina na bexiga. Também vai fazer com que tenha uma maior quantidade de infecções nesse trato, tá? Porque tanto eu posso ter a incontinência, né, que o paciente perde xixi sem querer, como eu posso ter também a retenção urinária, que o paciente ele não libera xixi assim com frequência, tá? No sistema nervoso, eu posso ter, né, privação sensorial, onde o meu paciente não ele não tem a experimentação dos diversos órgãos do sentido ou das sensações no tato, tá certo? A presença de ansiedade e depressão são fatores psicológicos que podem acontecer muito, né, durante esse período de imobilismo. Diminuição, lembrando, também isso acontece muito, principalmente quem está orientado, quem está nessa situação de imobilismo, mas que está consciente, orientado, conversando, que sabe, tem noção da situação, tá? Isso é muito comum em crianças, adolescentes, tá? Jovens, adultos, que têm distrofia muscular, por exemplo, né? Que acabam ficando em situações de restrição ao leito por conta da condição da distrofia, mas que continuam com o psicológico inalterado. É diferente de pessoas com idosos de idade bem avançada, que têm distúrbios relacionados a Alzheimer, a processos demenciais que afetam diretamente o quadro psicológico, que afeta o cognitivo, e isso faz com que ele não entenda que aquela situação seja realmente complexa, tá? Diminuição do equilíbrio e da coordenação motora, muito comum em pacientes que ficam acamados durante o período, tá? Porque eles perdem a propriocepção de estar em pé, né? Aquele estímulo de você estar em pé sobre a superfície do solo. E isso faz com que eu não tenha aquela força de ação e reação e, consequentemente, os meus próprios receptores eles não são ativados. E isso afeta diretamente o equilíbrio, afeta diretamente a coordenação motora, a habilidade motora de fazer movimentos mais rápidos, tá? A agilidade de fazer os movimentos. É como se o paciente fosse reabilitar nessas funções, tá? No trato gastrointestinal, a diminuição do apetite, certo? O paciente ele tende a não ter tantas mesmo vontade de comer, e também um problema muito grave, né? Muitas vezes que pode se tornar grave em pacientes que estão acamados é a constipação, que a gente também pode atuar com massagem intestinal, tá? Com drenagem linfática, que pode ajudar nesse processo de constipatório, tá? O paciente não ficar
Constipação é quando você tem retenção mesmo de fezes, retenção de bolo fecal. E isso faz com que o paciente tanto acabe, né, não conseguindo evacuar por muitos e muitos dias. Isso faz com que ele perca o apetite, porque ele vai se sentir inchado, faz com que ele não queira se alimentar. Pode provocar situações de vômito nas alimentações, porque o sistema intestinal está cheio, ele está obstruído. E, consequentemente, se eu só tenho duas saídas. Se não está saindo por baixo, vai sair por cima, por meio de vômito, tá? E isso pode piorar ainda mais, porque agrava a situação de desnutrição, agrava a situação de desidratação, porque o meu corpo ele não está absorvendo, né, novos elementos pela nova alimentação, tá? No sistema metabólico e hormonal, eu posso ter uma diminuição da espermatogênese, tá? Da formação de novos espermatozoides, de novos gametas, alterações no nível de hormônios, tá? Como hormônio do crescimento. Realmente, quando você vê uma criança que desde pequenininha passa muito tempo em mobilidade, tá? É uma criança que não cresce com tanta facilidade, uma criança que não tem o mesmo tamanho de uma criança da mesma idade, que se movimenta plenamente, tá? Balanço negativo dos níveis de cálcio, potássio, magnésio, fósforo, sódio, que são íons, tá? Que são eletrólitos. Então, todos esses eletrólitos acabam diminuindo no meu corpo. E isso faz com que eu tenha consequências gravíssimas. O cálcio é muito importante para a contração muscular, muito importante para a formação dos ossos. Se eu tenho pouco cálcio, consequentemente, eu afeto o músculo, afeto o osso. Potássio é muito importante para a contração muscular, potássio e sódio. Para a contração muscular, para a transmissão de impulsos nervosos, para a contração cardíaca, tá? Então, eu tenho que ter um equilíbrio muito necessário entre sódio e potássio. Magnésio também está diretamente relacionado a essas funções de contração. O fósforo também, tá? Não tem contração sem ATP. Não tem ATP sem fosfato. Não tem fosfato sem fósforo, tá? Então, consequentemente, eu tenho, né, dependências desses íons no meu corpo. Então, todos esses eventos, todas essas situações clínicas podem ser consequências do imobilismo. Então, aí a gente começa a perceber o quão é necessária a nossa atuação para evitar que o imobilismo se instale nos nossos pacientes. Para evitar que ele não só se instale, mas que ele permaneça nos nossos pacientes. Por isso se fala tanto em mobilização precoce, por isso se fala tanto em evitar a imobilidade por muito tempo, por isso se fala tanto, mesmo em internamentos de pacientes graves, eu ter mobilização, porque senão esses pacientes eles não vão sair do internamento tão cedo, tá? Alguma pergunta? Gente, já são 9 horas, que horror, o tempo tá passando muito ligeiro. Eu tô falando muito rápido hoje, ou é só impressão minha? Ótimo. Igual sempre, não foi muito bom, tá? Se eu tô falando rápido, como sempre. Tá tranquilo, né? Então, pronto. Continuemos. Então, como eu falei para vocês, uma das complicações, tá? E talvez uma das mais recorrentes são as lesões por pressão. Elas podem acontecer tanto no paciente que é restrito ao leito, né, à cama, em situações, né, de bem mais restrições, ou o paciente também que é cadeirante e tem uma restrição de marcha, tá certo? Que ele tenha que utilizar a cadeira de rodas para se locomover, né? Ele não é totalmente restrito, ele pode ter uma movimentação, principalmente de membros superiores, mas ele tem uma certa mobilidade. Mesmo com essa mobilidade, ele pode ter lesões, tá? Por pressão, principalmente nas superfícies que estão aqui marcadinhas de preto, que são proeminências ósseas, tá? Essas proeminências ósseas,
podem gerar, né, um maior impacto entre a superfície da cadeira, a superfície da cama e a superfície de pele, tá, tegumentar do meu paciente. Quando tem muita pressão, isso ele vai acabar, né, gerando lesões. Como assim lesões? Tá? Se você ver esses estágios aqui das úlceras por pressão, vocês vão ver vários estágios, 4 estágios, tá bom? Quando a gente tem, né, durante muito tempo você fica, se você, pronto, no dia de folga de vocês, que vocês estão em casa, sem fazer nada, que vocês querem passar o dia assistindo televisão, ou o dia no celular, deitados, de preferência, ou dormindo, você consegue dormir e acordar na mesma posição? Ou passar pelo menos um período prolongado, assim, umas 2, 3 horas na mesma posição, deitado na mesma posição? Eu duvido, porque eu não consigo. Vocês conseguem? Consegue também passar mais de 2 horas na mesma posição, deitado, sem mexer uma vírgula? Bom, já começa daí, né? Coluna acaba. Vocês comecem a perceber no dia a dia de vocês, se vocês passam muito tempo na mesma posição, primeiro, dói, se você estiver sentado, dói o bumbum, aí começa a doer as costas por conta da má postura. Vocês veem que é um movimento direto durante a aula, porque eu não consigo ficar numa só situação, numa só posição a aula inteira. Se eu passo o dia deitada, né, muito tempo prolongado deitado, a minha cabeça dói nessa região. Ou meu pescoço começa a doer por estar o tempo todo, né, rodado ou muito fletido. Eu começo a ter dores, né, ou mesmo nem chega a ser dor, mas algumas regiões podem começar a ter uma parestesia, né, começa a ter um formigamento, por estar o tempo todo na mesma posição. Isso tudo, né, pode acontecer nesses pacientes. O problema é que a sensibilidade deles não está 100%. O problema é que eles não têm como movimentar, porque eles não conseguem se movimentar. Então, imagina sentir tudo isso e não poder se movimentar. Sentir tudo isso e não conseguir se movimentar. Tá? Ou não sentir tudo isso e acabar gerando lesões por isso. Tá? Então, quando a gente passa muito tempo na mesma posição, onde tem uma proeminência óssea, tá? Onde tem um lugar que pega mais fácil naquela superfície da cama ou da cadeira, isso acaba pressionando. Se você pressiona um dedo pelo outro por muito tempo, você começa a ter uma situação de diminuição da circulação naquela região, tá? Então, aquela região começa a ficar avermelhada por um processo não de ter muito sangue ali, mas por um processo inflamatório, tá? Por estar o tempo todo, né, pressionando, eu tenho uma região avermelhada, uma região hiperemiada, tá? E essa região hiperemiada é justamente essa questão do estágio 1, tá? Tá avermelhada, que eu tenho uma sensibilização daquela região, né? Eu tenho menor quantidade de sangue, eu tenho enzimas que proliferam a inflamação de maneira mais fácil, tá? Eu tenho uma diminuição da sensibilidade naquela região. Isso faz com que a pele ela fique mais fina, mais frágil, que eu tenho uma lesão, um lugar que eu tenho uma lesão mais fácil. E isso pode acarretar diretamente o estágio 2, que é quando abre uma ferida. Então, de tanto que está pressionado, naquela região abre, então, uma ferida, tá? A pelezinha começa a descamar. No estágio 3, eu já tenho essa ferida com profundidade aumentada, tá? Quando eu tenho uma ferida que já tem uma profundidade maior, não é só aquela pelezinha que saiu. E no estágio 4, eu tenho ainda pior, posso ter uma exposição de músculo, posso ter uma exposição de osso, tá? Eu chego a tecidos bem mais internos, tá? Como tecido muscular e tecido ósseo. Então, o estágio 4 é quando eu já tenho até um acometimento de tecido muscular e tecido ósseo, tá? E isso pode ser um buracão mesmo,
tá? Acho que alguns de vocês já tiveram a oportunidade de ver essas situações na prática, mas outros que não tiveram, tá? Não se assustem quando começarem a ver os estágios, quando começarem a ver na prática clínica de vocês, quando vocês formarem, né? Eu tive um paciente que teve uma lesão cervical muito grave quando eu trabalhava no NASF, tá? E esse paciente fazia um acompanhamento com ele periódico. E essa lesão, tá? Bem grave de região cervical, fez com que ele ficasse tetraplégico. Não tetraplégico, tetraparético. Ele conseguia movimentar um pouco o lado direito, de certa forma, mas o lado esquerdo o movimento era bem menos e bem mais espástico. E isso ele ficou um tempão, né, internado lá em Sobral, na época. E fez com que ele criasse uma lesão por pressão. Né, de um tempo prolongado de internação, a diminuição da movimentação, né, tetra dos 4 membros, e isso fez uma lesão muito grande. Quando ele chegou, quando eu comecei a acompanhar ele, sem mentira nenhuma, a lesão, eu consegui colocar minha mão inteira dentro da lesão dele, da lesão sacral. Se eu botasse minha mão, cabia minha mão todinha. E a minha mão não é pequena. Então, uma lesão grave, mas que com um tratamento correto, né, bem acompanhado, conseguiu fechar, tá? Claro, tudo isso, esforço da enfermagem, esforço da parte farmacológica, do médico e tudo mais, e com a movimentação que ele deveria ter, certo? Então, são situações que podem ser comuns nessa questão do imobilismo, tá? Lembrando que isso acontece quando a gente não tem medidas preventivas propriamente, né, empregadas para esses pacientes. Porque nós não temos lesões com pressão por um fator só. Mas a gente tem tanto por fatores fisiopatológicos mesmo, da doença do paciente, questão de desidratação da pele, questão de desnutrição, faz com que o paciente tenha mais superfícies ósseas, ou um paciente com sobrepeso elevado, né, obesidade também, que faz com que as mudanças, né, desses pacientes, as mobilizações desses pacientes sejam mais difíceis, tá? Ou questões mesmo infecciosas, paciente que está séptico, que está com uma infecção generalizada, tá? Ele tem uma propensão maior de ter uma lesão por pressão. Ou fatores biomecânicos também, da própria mobilidade do paciente, tá? Do fato que se você tem uma força de ação, você tem uma força de reação. Não é assim a lei de Newton? Então, se o corpo está fazendo peso sobre a cama está tendo uma reação para com o corpo. Se a cama está tendo uma ação no corpo, tá? O corpo tem uma reação contra a cama. E isso faz com que eu tenha, né, um impacto sobre essas estruturas, principalmente as superfícies ósseas. E quando a gente tem a movimentação do paciente de maneira para um banho ou para tirar do leito, isso acontece, né, forças de atrito. E isso pode retirar aquela pelezinha superficial que o paciente ainda tem e causar uma abertura de uma ferida, como aqui no estágio 2, tá? Isso tudo pode ainda ser agravado pelas incontinências, pelo excesso de umidade nas roupas, nos panos da cama ou da cadeira, pelo excesso de suor, tá bom? Isso tudo pode ser fator agravante, tá? Lembrando que é desencadeado por mecanismos mesmo internos, tá? Sem a devida proteção dos fatores biomecânicos e agravado, então, por essas questões relacionadas principalmente às incontinências, tanto urinária como fecal, tá? Algumas medidas preventivas, tá, para as lesões por pressão podem ser o posicionamento adequado do paciente, tá, permitindo tanto o alinhamento corporal, como evitar a pressão, tá, nos sistemas circulatório, né, sistema vascular e sistema nervoso,
tá? Favorecer a distribuição do peso corporal, evitando as aglomerações, as concentrações, tá certo? Aglomeração, estou pensando no Covid. Evitando as concentrações indesejadas nas proeminências ósseas, tá? Quando a gente faz justamente deixar o calcanhar flutuando para que ele não fique em contato com a cama. A gente evite a pressão sobre a sacra, né? A região sacral, o tempo todo, virando o paciente de um lado, virando o paciente do outro, que são justamente as mudanças de decúbito, tá? Além disso, mobilizar o meu paciente precocemente, mobilizar ele, né, fazer com que ele se movimente no leito, ou que ele tenha condições de sair do leito, que ele recupere força muscular, que ele se movimente mesmo ele estando numa situação, né, de recuperação ainda daquela condição clínica. Não é que o meu paciente fez uma cirurgia ontem, que hoje ele não possa se movimentar. A não ser que seja uma cirurgia muito delicada, que ele não possa se movimentar de jeito nenhum. Mas a maioria dos casos pode sim se movimentar, tá bom? Claro, quando tem restrições, isso é muito bem registrado para que toda a equipe esteja sabendo, tá? Programas de exercícios respiratórios e exercícios de relaxamento que favorecem a respiração, favorecem a movimentação também de tórax, de tronco, tá bom? Estimulação constante de movimentação ativa, fazer com que aquele paciente ele se movimente, tá? Então, coisinhas pequenas que a gente pode estar estimulando. Fazer com que o paciente coma com a própria mão, fazer com que o paciente ajude na movimentação para tomar um banho, fazer com que o paciente ele faça a maior parte dos exercícios sozinho, tá? Que ele consiga se sentar praticamente sozinho, que ele consiga se locomover quase sozinho, a gente só dando um certo suporte, né, por segurança. Avaliação frequente da pele, fazer com que essa pele realmente ela seja bem avaliada para se uma lesão grau 1 foi identificada, ela não tem evolução para grau 2, 3 ou 4, tá? Cuidados higiênicos frequentes para evitar aqueles fatores agravantes, tá? Em relação às incontinências. O uso, né, de colchões especiais, de leitos especiais, aquele tipo de caixa de ovo é muito utilizado, ou o pneumático, que é quando ele fica, né, ele enche algumas regiões do colchão e depois intercala, seca essas regiões e enche outras, tá? O uso de acessórios especiais, como boias e anéis inflados, isso aqui é muito comum nos pacientes que são cadeirantes, tá certo? Que podem ter lesões nessa região das nádegas. O uso de sistemas mecânicos de alívio, alternando a pressão, que são os colchões pneumáticos que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, a gente pode ter muitas medidas preventivas para as lesões por pressão, então não é desculpa para chegar a esse estágio, né? É uma condição totalmente prevenível. Claro, tem situações que são muito complexas, que o paciente não pode ser movimentado, que aí a gente não tem como fazer tudo isso. Mas a maioria delas são situações preveníveis, tá? Que eu realmente posso chegar num estágio, eu posso evitar que esse estágio chegue, tá? Eu vou dar só mais um assuntinho. Retrações e contraturas musculares, tá? Então, uma das outras consequências do imobilismo são as contraturas musculares, quando eu tenho, né, um encurtamento muscular. Então, pela imagem aqui, fica muito claro para vocês. O músculo normal, ele tem um nível de estiramento, tá? É natural, ele tem um nível de estiramento, onde ele faz a contração e ele faz o alongamento de acordo com a necessidade da contração muscular. E o músculo contraturado, ele fica contraído, tá? Ele fica encurtado mesmo no período de alongamento, no período de estiramento da minha musculatura. Isso faz com que eu tenha aquelas situações de câimbras, onde eu tenho um encurtamento muscular, e isso pode gerar dor, tá? Principalmente, né? E isso vai fazer com que a minha musculatura não tenha a mesma eficiência de movimentação.
Então, eu não tenho a mesma condição de mobilidade do tornozelo, nesse caso, tá? Posso influenciar na mobilidade de joelho também. Eu posso influenciar nessa situação na circulação, porque por estar sendo um exemplo aqui da panturrilha, né, aqui por trás passam veias importantes do meu sistema circulatório, e essa contratura, né, principalmente da musculatura da panturrilha, pode, né, interferir na circulação sanguínea, né, do retorno sanguíneo aqui por essas veias que ficam abaixo desses músculos, e isso favorecer a outras complicações muito mais graves, tá? As contraturas não ocorrem somente nas panturrilhas, podem ocorrer em qualquer músculo do nosso corpo. A torcicolo nada mais é também do que uma retração muscular, do que uma contratura muscular, tá? Essas contraturas, elas podem ser de origem muscular, tá? Ou elas podem ser de origem articular. Como assim? Quando eu tenho uma contratura de origem muscular, isso acontece ou por uma situação dentro do músculo, tá? Ou por conta do músculo mesmo, com um trauma na musculatura, né? Com uma pancada no músculo, ou eu posso ter uma inflamação do músculo, uma miosite, né? Um processo inflamatório, ou condições degenerativas como a distrofia muscular, alterações isquêmicas, quando eu não levo circulação, não tenho circulação sanguínea para aquela musculatura. Isso faz com que ela possa ter uma contratura muscular, tá? De origem mesmo do músculo, miogênica. E eu posso ter a miogênica de condições externas ao músculo, né? Condições extrínsecas, como, por exemplo, pela hipertonia, que é um processo neurogênico, né? Que o sistema nervoso é que está exacerbado, está mandando muita informação para o músculo e ele assim contrai e fica contraído, tá? Ou por alterações mecânicas, como a imobilização, quando eu uso uma tipoia, quando eu uso um gesso, por uma necessidade, tá? Que eu faço uma alteração mecânica por um posicionamento inadequado, às vezes, certo? Então, por exemplo, quando aquela imobilização ela é feita de uma maneira incorreta, ou ela é feita de uma maneira excessiva, tá? Onde tem uma compressão muito forte da minha musculatura, do meu tecido. Ou essa contratura ela pode ser artrogênica, pode ser devido a um trauma ou uma lesão na articulação, tá? Então, isso pode acontecer por lesões esportivas, um trauma articular mesmo, onde eu não consigo movimentar a articulação, consequentemente a minha musculatura ela não é utilizada e, consequentemente, ela pode ser, né, encurtada. Ou eu posso ter uma contração muscular repentina por proteção da articulação. E isso para proteger a articulação. E isso faz com que eu possa ter também uma contratura. Processo degenerativo, tá? Quando eu tenho uma artrose, principalmente de joelho, eu posso ter contraturas, né, de alguns músculos desse grupo isquiotibiais, tá? Fazendo com que eu tenha um maior encurtamento dessa região. Contraturas relacionadas à inflamação de articulações, como artrite, tá? Ou infecção também relacionada à artrite, só que a artrite piogênica, quando eu tenho uma infecção na articulação. Então, são contraturas que podem ser geradas no músculo, tá? Quando tem uma lesão direta no músculo, ou uma lesão externa que leva a um problema no músculo, ou pode ser uma lesão articular que leva o meu músculo a ter uma contratura, tá? Então, isso é muito comum nos pacientes acamados. Por exemplo, uma pessoa que está com um nível muito alto de artrose, né? Principalmente artrose em joelho, em quadril, faz com que a pessoa não consiga mais andar e isso pode deixar uma situação acamada. Eu já tive paciente que veio até de internamento com uma poliartrose, paciente com artrose em muitas articulações, nos dedos, no ombro, nos joelhos, tornozelos, e o paciente não conseguia andar de jeito nenhum.
né? Quando eu terminei o tratamento desse paciente, inclusive, ele não andava sozinho, né? Ele usava um andador para poder se movimentar, mas ele conseguia andar. E isso é fruto de muita luta da família, de muita fisioterapia, de muito esforço do paciente. Mas, para você ver o quanto que a articulação, ela está diretamente ligada ao músculo e vice-versa, tá? Então, se eu não tenho movimentação articular, consequentemente, o músculo ele fica comprometido e isso faz com que o meu movimento não aconteça, ou o meu movimento seja, né, prejudicado, tá? Estratégias para a gente prevenir essas contraturas e retrações musculares, posicionar adequadamente o meu paciente, né? Posicionar ele de maneira que não promova posições de encurtamento muscular, como essas posições fletidas demais, tanto de braços, membros superiores, como membros inferiores, tá? Aquela posição fetal, onde fica tudo fletido, é uma posição extremamente inadequada para a gente gerar contraturas e retrações, tá bom? Exercícios de amplitude de movimento, tá? Que a gente consiga percorrer toda a amplitude de movimento, tanto passivo, né? Tanto a gente fazendo o paciente, quanto ativo, ele mesmo fazendo. E em situações onde eu já tenho a instalação de contraturas, tá? Eu posso trabalhar, né, com alongamentos, quando a gente tem uma contratura muscular, tá? Claro, tem as contraturas que são permanentes, que eu não consigo movimentar de jeito nenhum, tá? Que eu não consigo tratar ela somente com alongamento, com mobilização articular. Aquelas contraturas que são bem rígidas, geralmente pacientes neurológicos. Então, ali já está instalado, ali muito provavelmente só uma condição cirúrgica consegue reduzir aquela contratura, infelizmente, mas é para a gente não chegar naquele nível que a gente trabalha previamente. A gente trabalha com fisioterapia preventiva, tá? Então, alongamentos e mobilizações articulares são mais para a gente prevenir de forma secundária as contraturas. E a utilização de órteses, tá? Como essa aqui, é um exemplo de uma órtese para mão e dedos, tá? Que podem também ajudar, auxiliar nesse processo de alongamento, nesse processo de redução das contraturas e retrações musculares, tá bom? Então, isso também pode auxiliar a gente nesse processo. Bom, alguma pergunta sobre esses assuntos? Bom, hoje a gente só viu do imobilismo 2 pontos: lesão por pressão e contraturas e retrações, porque eu falo demais. Eu fiz quantos slides? 21. Agora quem está no 11. Misericórdia de eu. Mas fica assunto para a próxima aula, tá bom? Próxima aula a gente conclui essa primeira parte. Eu realmente pensei que fosse dar para a gente fazer muita coisa hoje. E vocês conseguiram entender, tá? Essa parte realmente ela é mais complexa do que as outras. Essa segunda unidade, tá, da disciplina, ela é um pouco mais complexa do que a primeira. Então, comecei mais help, né, mais tranquilo lá no início, e agora a gente está um pouco mais específico de medidas preventivas, tá? Mais específico ainda para a nossa área, ações que a gente tem que fazer na nossa prática cotidiana, tá? No nosso lidar fisioterapêutico, não pensar apenas na parte curativa, mas pensar no quanto que isso vai influenciar a prevenção de complicações, de consequências clínicas, tá? De outras complicações que favorecem situações clínicas secundárias do nosso paciente, tá? Primeiro, que a gente precisa pensar que muitas vezes a gente está tratando um distúrbio primário, né? O distúrbio que levou ele àquela situação. Mas daquele distúrbio primário, eu posso ter distúrbios secundários, terciários,
que vão piorar ainda mais a condição clínica do meu paciente, que podem levar a óbito muito fácil, tá? Então, por conta disso, a gente precisa realmente tratar o meu paciente não só da forma curativa, mas também da forma preventiva, tá? Então, para que isso tudo aconteça, para que vocês tenham isso bem fixado na cabeça de vocês, quando entrarem nos estágios, próximo semestre, Deus quiser, e assim sucessivamente, a gente tenha, né, toda essa consciência dessa formação preventicista, tá? Então, por hoje, a gente vai parar por aqui, mas próxima aula a gente continua, tá? E respondam as situações clínicas, vocês têm até sábado que vem para responder, então se ficar alguma dúvida, aproveitem para perguntar na sexta-feira, tá? Vocês têm até sábado para responder as 2 situações clínicas. Lembrando, quem responder primeiro, tá? Falem mais de processos avaliativos. Dentro daquela situação, o que é que vocês conseguem perceber, tá? Então, paciente com vulnerabilidade social e o que é que esse paciente pode ter junto com aquelas situações clínicas, tá? Vocês conseguirem ver além do que está escrito, tá? Em conseguir enxergar nas entrelinhas daquilo ali outras situações que os meus pacientes eles têm, tá bom? Então, aquelas situações clínicas que eu postei no Classroom para vocês, é para vocês identificar isso. Identificar nas entrelinhas daquelas situações outros aspectos que podem ter ali. Se tem violência doméstica, se é que ali eu tenho que acionar outros órgãos de assistência social, tá? Eu estou dando dicas já. Se é que eu tenho que ter um acompanhamento nutricional para o paciente ser obeso, então pensem direitinho, quero que não repita, tá? Principalmente que vocês tenham ideias criativas, que não tenha aquele repetecar, o primeiro postou isso, todos indo repetindo a mesma coisa. Não, né? Por favor, sejam criativos. Claro que vai ter uma repetição ou outra, mas que vocês pensem, né, em situações que os colegas de vocês não pensaram. E os que vierem respondendo depois, trazer mais situações de metas, de condutas terapêuticas que podem ser aplicadas ali, né? Um encaminhamento na rede de assistência em saúde, encaminhamento na rede de assistência social, um acompanhamento nutricional, a curto prazo, que a gente pode intervir, a médio prazo, a longo prazo, que a gente pode intervir, né, segurança farmacológica do meu paciente. Pensem, estudem sobre o PTS, tá? Eu dei a aula semana passada, deu tempo vocês estudarem um pouco e agora vocês vão ver nessas situações clínicas, tá bom? Espero vocês lá nessas situações, aos comentários de vocês. Tenham um bom restante de fim de semana, tá? A gente se vê sexta-feira. Abraços, beijos.